vai iniciar agora. Vamos desligar os microfones. Bom dia novamente a todos. Bom dia. Módulo 2, 16. página 16. Hoje a nossa aula é de redação. Pedro, vamos desligar o microfone, Felipe. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a nossa aula é de redação. Nós vamos ampliar a linguagem, né? Nós falamos de tirinha na semana passada. E hoje nós vamos ver linguagem verbal, não verbal e mista. Página 16, está lá no chat. Eu já fiz, tio. Então, pessoal, muito barulho, muito microfone ligado. Vamos desligar o microfone. Liga o áudio. Página 16, para vocês acompanharem o que eu vou explicar agora. Tá? Nossa matéria de hoje é linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Vamos lá. Pedro, desliga o microfone. Tia, página de 16 até as outras não já fez. Não. Página 16 só, para vocês acompanharem o que eu vou falar. O exercício é depois. É só para vocês acompanharem o que eu vou explicar agora. Vamos lá. Em nosso dia a dia, utilizamos a linguagem para nos comunicar. Porém, nós só utilizamos a fala e a escrita para se comunicar com o outro? Não. Por e-mail. Que outros meios de comunicação, né? Qual outra linguagem nós utilizamos para nos comunicar com as pessoas? E-mail. Além da fala e da escrita. Por sinais? Através dos sinais, através mais o quê? Hã? Entendi. Através de carta. Sim, mas a carta, não. Na carta, no e-mail, nós utilizamos a linguagem escrita. Mas que outras formas de linguagem nós podemos utilizar para nos comunicarmos com o outro? Através das cores, nós podemos nos comunicar também. Através das imagens, através dos sons, através da pintura, da dança. Todos esses itens que eu acabei de falar são formas de comunicação. Então, existem várias linguagens, não só a linguagem da escrita e da fala. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui para vocês e aí vou dar continuidade à explicação. Em nosso dia a dia, empregamos a linguagem para nos comunicar. Para isso, podemos utilizar palavras, né? Palavras tanto na escrita quanto na fala, na oralidade, como gestos, símbolos, desenhos, expressões faciais, cores, etc. Então, aí, pessoal, existem várias formas, né, de empregarmos a linguagem, várias formas de se comunicar. O que é a linguagem verbal, tá? Vamos ver aí, a primeira linguagem. A linguagem verbal ocorre por meio do emprego de palavras. Então, tudo que tiver palavras, sejam elas escritas ou faladas, nós estamos falando da linguagem verbal. Então, por exemplo, quando eu faço um discurso, né? Quando eu falo em uma reunião de professores, qual é a linguagem que eu estou utilizando? A linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza a fala e a escrita como meio de comunicação, tá? A fala ou a escrita. Se eu escrevo uma carta para alguém, qual é a linguagem que eu estou utilizando? A linguagem verbal, ok? Se eu passo um e-mail para alguém, qual é a linguagem que eu estou utilizando? A linguagem verbal.
Agora, nesse caso aqui, eu estou dando aula para vocês. Estou passando a mensagem, transmitindo a mensagem através da oralidade, da fala. Então, qual é a linguagem que eu estou utilizando? Não verbal. A verbal, tá? Então, a linguagem verbal é aquela que se utiliza da fala, da oralidade e da escrita, tá? Como forma de comunicação. Então, se eu escrevo uma carta, se eu passo um e-mail, se eu falo via WhatsApp, se eu dou uma aula oralmente. Tia, seu áudio travou. Será que é só para você? Acho que é. Deve ser minha internet. Pra mim também ficou, tia. Todo mundo ficou, eu acho. Ô, professor, Vou repetir. eu entrei de novo porque o som tava ficando baixo. Estão ouvindo? Tá muito ruim o áudio. Pessoal, Mariana tá me ouvindo? Mas tá bom Eu tô agora. te ouvindo sim, tia, só que o Agora áudio tá ruim. eu tô. Davi, tá me ouvindo? Perfeito, o áudio que tá travando. Agora é mais Tô. tinha. Tá? Mariana, tá me ouvindo? Sim, tia, te amo. Também, amor. Vamos lá, então, continuando. Então, pessoal, nós estamos falando da linguagem verbal, tá? A linguagem verbal é aquela que se utiliza da fala, da oralidade e da escrita como forma de comunicação, para transmitir uma mensagem. Então, se eu escrevo uma carta, eu estou utilizando a linguagem verbal. Se eu passo um e-mail, eu estou utilizando a linguagem verbal. Agora, nesse momento que eu estou dando aula, estou utilizando a fala, a oralidade para transmitir o conhecimento, para transmitir a matéria, eu estou utilizando a linguagem verbal, certo? Então, linguagem verbal, palavras, sejam elas faladas ou escritas. Agora vamos ver o que é a linguagem não verbal. É o oposto da linguagem verbal. A linguagem não verbal não vai utilizar a palavra, a escrita, como forma de se comunicar, tá? Então, na linguagem não verbal, nós temos as cores como forma de comunicação, os símbolos, as imagens, os gestos, as expressões faciais, que também muitas vezes, né, através da expressão facial, nós conseguimos perceber se a pessoa está triste, se está feliz. Isso também é uma forma de comunicação, tá? As placas de trânsito, por exemplo... Não entendi, pode explicar de novo. Estou falando, vamos lá. As placas de trânsito, por exemplo, são exemplos bem comuns de linguagem não verbal. Por quê? A maioria das placas de trânsito não tem palavra nenhuma, não tem nada escrito, né? Tem o quê? Imagens, cores, mas a gente não consegue entender, através delas, o que significa cada coisa. Por exemplo, o semáforo, que tem as cores lá, verde, vermelho, amarelo. Através das cores, nós sabemos que o vermelho é para parar, que o verde é para seguir. Então, ali, há comunicação. Só que a comunicação está sendo passada através das cores, e não de palavras, e não de textos. Quando a comunicação é passada através de gestos, de cores, de símbolos, de imagens, nós estamos falando da linguagem não verbal, ok? E o que seria a linguagem mista? A linguagem mista é aquela que vai misturar a verbal com a não verbal, tá? Então, na linguagem mista, teremos a presença de palavras e também de imagens. Por isso que é mista, mistura as duas, verbal com não verbal. Então, na linguagem mista, nós vamos ter a presença de imagens e também de palavras, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos e aí vocês vão me dizer se é exemplo de linguagem verbal, se é exemplo de linguagem não verbal ou se é exemplo de linguagem mista, tá? Ó. Vamos lá. Quando a gente chega, por exemplo... Epa, meu celular ia cair aqui.
Quando a gente chega, por exemplo, ao shopping ou em algum estabelecimento em que nos deparamos com essa imagem aqui na porta do banheiro, certo? Há comunicação através dessa imagem, através dessa cor? Sim, há comunicação. Eu quero dizer alguma coisa com essa imagem aqui, certo? Eu não precisei utilizar, nesse caso, palavras para escrever ou para dizer o que eu quero transmitir. A mensagem aqui está sendo transmitida através de uma imagem, através de uma cor. Então, quando a gente chega a um estabelecimento, né, ao banheiro de um lugar, que nos deparamos com essa imagem, o que ela significa? Masculino? Banheiro masculino. Eu precisei utilizar alguma palavra para vocês entenderem que o banheiro é masculino? Não. Não utilizei palavra nenhuma. Eu apenas utilizei um desenho, né? Um desenho de um homem e a cor azul. Ou seja, a mensagem foi transmitida através de uma imagem e através da cor. Qual a linguagem que eu utilizei para transmitir essa mensagem? A linguagem verbal, a linguagem não verbal ou a linguagem mista? Não verbal. A linguagem não verbal, que é aquela que se utiliza da imagem para transmitir uma mensagem, que é aquela que se utiliza das cores para transmitir uma mensagem. Então, aqui, mesmo sem palavra alguma, nós conseguimos compreender a mensagem. Então, a mensagem está sendo transmitida através da imagem, da cor e da linguagem não verbal, que é a linguagem que não utiliza palavra alguma para transmitir a comunicação, tá? É só imagem, gesto, expressão facial, cores, tá? Outro exemplo. Ó. Não fume. Proibir fumar. Não fume. Opa. Ó, algumas vezes nós chegamos em certos lugares onde nos deparamos com essa imagem e muitas vezes com a imagem e a escrita embaixo, a frase embaixo, né? Não fume. Nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, qual é a linguagem que eu utilizei? Não verbal. Não verbal. Não verbal também. Não verbal, porque eu estou transmitindo a mensagem de não fumar através de uma imagem. Eu não utilizei palavra nenhuma. Agora, se nessa imagem aqui, junto dessa imagem, tivesse a frase não fume, qual a linguagem eu estaria utilizando? Misto? Quem respondeu? Eu, Pedro. Muito bem, Pedro. Linguagem mista, porque aí eu estaria utilizando, misturando a linguagem verbal, que é a linguagem das palavras, com a linguagem não verbal, que é a linguagem das imagens, dos gestos. Então, quando eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo, as duas linguagens, verbal e não verbal, eu tenho a linguagem mista, que eu posso chamar de linguagem mista, ou se eu quiser falar que é linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, eu também posso falar assim, tá? Chamar de mista ou de verbal e não verbal. Muito bem. Agora eu vou mostrar outra coisa aqui. Ó. Estou sempre esperando. O O saiu junto ali, tá, gente? Esperando o melhor de mim mesmo. Estou sempre esperando. Deletem esse O aí que saiu junto. Estou sempre esperando o melhor de mim mesmo. Qual é a linguagem que eu utilizei agora? Verbal? Verbal? Linguagem verbal, muito bem. Verbal. Agora eu fiz o uso
da palavra, tá? Da palavra escrita para transmitir uma mensagem, certo? Então, eu fiz o uso da linguagem verbal. Quando eu utilizo a palavra, seja ela escrita, como nós acabamos de ver, ou falada, estamos utilizando a linguagem verbal, ok? Vamos para outro exemplo. Esse aqui eu até citei na hora de explicar, mas é um exemplo também bem comum. Olha lá, o que nós temos aqui? Um semáforo. Semáforo. Para as pessoas que dirigem, e até mesmo para os pedestres, até para quem não dirige, né? A comunicação aqui, a mensagem, ela está sendo passada através das cores. Não precisa ter nada escrito lá para sabermos que quando o sinal está verde, né, é para os motoristas seguirem. Quando o sinal está vermelho, é para eles pararem, porque aí dá vez aos pedestres de atravessarem a rua, de passar, né? E quando o sinal está laranja, amarelo, né, significa que é para o motorista já ir reduzindo, né, ter atenção para parar. No semáforo tem alguma coisa escrita que nos permite esse entendimento? Não. Não tem nada escrito. Nós sabemos disso através das cores, ou seja, a comunicação no semáforo, está sendo transmitida uma mensagem, né? A gente consegue entender o que está sendo transmitido ali através das cores. Então, qual é a linguagem que eu estou utilizando para passar essa mensagem? Não formal. Não verbal. Não verbal. Ali eu utilizei as cores para transmitir uma mensagem. Então, também a linguagem não verbal. Agora, ó, um exemplo que nós vimos até na semana passada na nossa aula de tirinhas. Ó. As tirinhas, como eu falei na semana passada, muitas vezes se utilizam só da imagem, né? Só de imagens. Outras vezes se utilizam de palavras e imagens, tá? E aí depende, né? Nessa aqui, nós estamos utilizando imagens, né? Os personagens lá, ó. Cebolinha. E também estamos utilizando a palavra, né? Que são as falas dos personagens que aparecem dentro dos balões. Então, quando eu utilizo a imagem e também a escrita, de qual linguagem que eu estou falando? Mista? Da linguagem mista, porque, na verdade, eu utilizei as duas linguagens. A linguagem verbal, que é a linguagem da fala, e a linguagem não verbal, que é a linguagem da imagem. Então, juntei as duas, tenho linguagem mista. Ou, se eu quiser falar também, linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para mostrar. Tem. Mais uma aí para vocês, ó. A leitura no aperfeiçoamento do ensino, uma proposta de pesquisa participante. Ó. Que linguagem eu utilizei aqui? Verbal? Verbal. Verbal, né? Eu escrevi uma frase aí sobre a leitura. Então, eu utilizei a linguagem verbal. Muito fácil, não é, pessoal? Sim, é facinho. Muito bem. E esse assunto, né? Tem Criança. tudo a ver. Oi? É igual tirar doce de criança, malinho. Esse assunto tem tudo a ver com tirinha, história em quadrinhos, né? Que utiliza aí a linguagem verbal, a não verbal, a mista. Agora nós vamos na página 16.
Observe o cartoon abaixo. Todos estão com o livro aberto aí na página 16? Sim. Sim. Vamos lá, então. Pessoal, vamos parar de ficar escrevendo coisas que não tem nada a ver com a nossa aula no chat, porque tudo que vocês estão escrevendo fica gravado, tá? A nossa aula de hoje está sendo gravada. Então, tudo que eu falo, o que vocês falam, o que vocês escrevem, o que eu escrevo, fica gravado. Se os pais depois quiserem assistir ou, né, ver lá o que vocês escrevem, eles têm acesso, tá? Então, eu tô vendo aqui que está rolando tipo uma discussão, né? Então, vamos parar e manter o Quero foco. tentar prestar atenção, mas tá todo mundo com as pessoas falando. É, Você tá falando de Mariana, cara? então vamos manter o foco na aula, tá? Tá todo mundo escrevendo status, não dá pra prestar atenção, porque Pois toda é. hora tem uma mensagem. Eu tô falando de Mariana no chat. Não, o que me chamou a atenção, tá? Porque eu não estava nem olhando isso, foi a quantidade de mensagens que apareceu aqui. Se eu não me engano, apareceram 60 mensagens. 76 mensagens. E aí eu fui ver o que é, tá? Então, pessoal, agora não é hora disso, não. Agora é hora de prestar atenção na aula. Vamos Verdade. lá, nem perder o foco. Página 16. Observe o cartoon abaixo. Os cartoons geralmente apresentam uma crítica a uma situação ambiental, social, política ou ao comportamento humano por meio do humor. Qual é a crítica desse cartoon? Está fazendo uma crítica a quê? Para não jogar lixo na água. Está fazendo uma crítica, exatamente, à poluição das águas dos rios. Olhem aí a cor da água, né, caindo de água assim, um esgoto Preto. diretamente Meio no marrom. rio, né? E aí nesse rio, ó, peixes, né, que provavelmente Peixinho aí. não vai sobreviver por conta da poluição. Aquário. É isso aí, na verdade é o pensamento dele, né? Como ele gostaria de estar num aquário com água limpa, Com água comida, limpa. e não ali, né? Em meio a garrafas, a sujeira, né? Então, o Lá. cartoon aqui faz uma crítica à poluição das águas dos rios, em razão do esgoto, né? Porque aí está sendo o esgoto está caindo diretamente no rio. Então, escrevam aí com as palavras de vocês. O cartoon faz uma crítica. Esse A tem aquele acento ao contrário, indicador de crase. Poluição das águas. Poluição das águas. Que águas? Dos rios, né? Porque aí está mostrando um rio. Em razão do esgoto. Você pode repetir? O cartoon. Eu nem vou colocar nada hoje lá no chat, que é para vocês. Eu não consegui, eu não escutei. Pode falar de novo? Sim, eu estou repetindo. Não vou colocar nada lá no chat, tá? Justamente para vocês manterem o foco aqui na aula e não ficarem escrevendo bobagem lá. Então, prestem atenção, que eu vou falar bem devagar, vou repetir, e aí nós vamos para a letra B. Letra A, o cartoon faz uma crítica Tia, minha live caiu. Do que vocês estavam falando antes de eu cair? O cartoon faz uma crítica, estou repetindo a letra A. O cartoon faz uma crítica à poluição das águas, dos rios, em razão do esgoto.
Dois rios de esgoto, tia? Isso, é em razão do esgoto. Vamos para a letra B. Assinale a alternativa correta a respeito desse cartoon. Qual linguagem foi utilizada nesse cartoon, pessoal? Ele é formado Ele é somente por formado imagem. somente por imagens. Isso aí. O cartoon que nós acabamos de ver é formado apenas por imagens, ou seja, pela linguagem não verbal. Então, vocês vão marcar a opção do meio. Agora, prestem atenção na pergunta que eu vou fazer. Isso não está no livro. A ausência de palavras, né, prejudicou o entendimento do cartoon? O fato de não ter palavra nenhuma aí no cartoon prejudicou o nosso entendimento? Não. Não. Através somente das imagens, nós conseguimos entender que trata-se da poluição das águas dos rios. Através do pensamento do peixinho, nós conseguimos entender que ele preferia estar num aquário do que estar ali. Certo? Então, a ausência, a falta de palavras aí não prejudicou o nosso entendimento. Agora, na página 17, leia o poema a seguir. A vida. Mariana, lê a primeira estrofe para mim. Claro. Na água do rio. Liga o microfone. Lucas Miguel que desligou o microfone dela. Olha só, gente. Tio Gilbert já falou isso com vocês também. Cada um tem Já que manusear. ele já fala já. Cada um tem que manusear o seu microfone, tá? Eu pedi para Mariana ler. Então, ela que tem que mexer lá no microfone. Vai, Mariana. Lê novamente, por favor. Na água do rio. Vai. Na água do rio que procura o mar. No mar se inclina a luz que nos encanta. Na montanha que os ares se levanta. No céu sem raias que deslumbra o olhar. Vai, Davi. No astro maior, na mais humilde planta. Na voz do vento, no clarão solar. No inseto vil, no tronco celular. A vida universal palpita e canta. Vai, Ana Clara. Vive até no seu sono, a pedra bruta tudo vive, e a alta noite na noite. De tudo essa harmonia que se escuta. Vai, Felipe Rodrigues. Felipe, Oi, isso, a última estrofe. também. Correndo os ares na perdão perdida. Essa música doce é a voz, talvez, da alma do tudo, celebrando a vida. Muito bem. Então, pessoal, esse é um poema que fala sobre a vida, sobre a água do rio, sobre o mar, sobre o céu, as montanhas, né? A letra A, a resposta é pessoal. Que sensações a leitura desse poema despertou em você? Sensação de alegria, de tristeza, de saudade? Qual a sensação que vocês sentiram? Que a vida é importante. Muito bem. Tia, Verdade. eu botei assim, uma sensação de alegria quando eu leio esse poema. Kailane colocou uma sensação de alegria? Sim. Liga seu microfone. Opa, peraí. Mariana, desliga o microfone. Kailane, pode falar. Kailane, Oi. repete para mim. O que você colocou?
Uma sensação de alegria quando leio esse poema. Muito bem. Então, pessoal, a Kailane colocou que a sensação que desperta nela é uma sensação de alegria. Alguém colocou diferente? Ana Clara, o que você colocou, Ana Clara? Ana Clara? Eu botei mesma coisa que Mariana. Alguém colocou alguma resposta diferente? Então, pessoal, essa resposta é pessoal. Quem quer falar? Fala, Mariana. Eu botei assim, que é vida importante, que temos que glorificar a Deus por isso. Muito bem. Então, você sentiu uma alegria, né? Ao ler esse poema. Né? Sensação de alegria, de felicidade, não é isso? Sim. Muito bem. E aí, pessoal, na letra B, nós já até comentamos aqui, ao falar da letra A, de que trata esse poema? A vida. Sobre a vida em suas diferentes Que formas. trata É isso? sobre a vida. Isso aí. O poema trata da vida em suas diferentes formas, tanto que fala da água, depois fala do mar, depois da montanha, do céu, né? Letra C. Assinale a alternativa correta a respeito desse poema. Vou deixar que vocês leiam e me respondam aí qual é a alternativa correta. Posso ler? Eu quero que vocês me digam qual é a alternativa correta. Alguém já encontrou? Eu acho que é a primeira. A primeira. Ele é formado somente por palavras. Eita, quase derrubei aqui. Davi. Davi marcou a primeira? Sim. Mais alguém marcou a primeira? Eu. Certinho, olha lá. Eu. Ele é formado. Assinale a alternativa correta a respeito desse poema. Ele é formado somente por palavras, texto escrito. Muito bem. Então é a primeira opção. Letra D. Seria possível empregar somente imagens em vez de palavras nesse poema? Por quê? Não seria possível, porque meio que... Como é que eu vou explicar? Eu não sei se eu não consigo explicar. Não seria possível. Nesse Poema poema, escrito em não, palavras. pois a matéria-prima do poema é justamente as palavras, certo? O poema é um gênero textual que trabalha as palavras de modo todo especial, utilizando a linguagem figurada, né, conotativa, trabalha também as rimas, o ritmo, as figuras de linguagem. Então, não seria possível, nesse poema, substituir as palavras por imagens, tá? A não ser Professora, que tratasse de um poema visual. Fala. eu botei assim. Não, pois o poema trabalha sobre as letras. Trabalha as palavras, as letras, as palavras, melhor, tá? Então, não, pois a matéria-prima, né, do poema são as palavras. E aí nós vamos para a página 18. Tia, pode repetir? Não, pois a matéria-prima Calma aí. Não, pois a matéria-prima a do poema matéria são as palavras. O poema são as palavras? Isso, a matéria-prima dos poemas são as palavras. Pode passar. Agora, para a página 18,
Número 3. Agora leia a capa do livro do qual foi extraído o poema que você leu na atividade 2. Então, o poema que nós acabamos de ler foi retirado desse livro aí, ó. Poesias Infantis, Olavo Bilac, que é o autor. Observando essa capa, é possível saber qual é o conteúdo do livro? Comente. E aí, olha, nessa capa aparecem crianças, animais, né? Então, qual é o conteúdo desse livro? Seria poesias feitas diretamente para quem? Hein, pessoal? Olhem o título aí do livro, a imagem. E aí? Público jovem e criança? Então, é possível saber que se trata de um livro de poesias infantis, não é isso? Essa informação está logo presente no título do livro. Então, vocês vão colocar aí. É possível saber que se trata de um livro de poesias infantis. E aí está escrito comente. Aí vocês vão falar que essa informação está logo no título do livro. É possível saber que se trata de um livro de poesias infantis, vírgula. Pois essa informação está no título do livro. Vamos lá, a letra B é pessoal, tá? Quero ouvir as respostas de vocês. A função de uma capa... Oi. Oi. O áudio está falhando. Seu áudio está falhando. Vamos lá, pessoal. A função de uma capa é despertar no leitor o interesse pelo livro. Em sua opinião, essa capa cumpre essa função? Visto que é um livro de poesias infantis, né, feito diretamente para o público infantil, essa capa cumpre essa função? O que vocês acham? Tia, você pode repetir a letra A, por favor? Vamos acompanhar, pessoal. É possível saber... Só um minutinho, pessoal, que eu estou repetindo a letra A para Ana Clara. Você pode falar tudo? Seu áudio está falhando. Eu vou repetir a letra A mais uma vez e vou para a letra B, tá? Quem não pegou alguma questão... Tinha aula de texto. Quem não pegou alguma questão, depois é só ir na plataforma e rever a aula. É porque tá nessa... Eu vou repetir a letra A do número 3. A minha internet tá... Tá? Porque já são 10h03. Vamos lá. Letra A, repetindo. É possível saber que se trata de um livro de poesias infantis, vírgula, pois essa informação está no título do livro.
Pois essa informação está no título do livro. Foi, Ana Clara? Eu parei a poesia sabe aqui Oi? trata de um livro de poesia. Infantis, vírgula. Pois essa informação está no título do livro. Agora, olha só, a letra B é pessoal, tá? Cada um vai fazer a sua. Em sua opinião, essa capa cumpre essa função? A função de despertar o interesse no leitor, visto que é um livro feito para crianças, né? Poesias infantis. Então, a capa que tem a função de despertar o interesse no leitor, essa capa aí cumpre essa função? O que você acha, Davi? Sim. Cumpre a função? Por quê? O que você acha que tem aí que cumpre a função de despertar a atenção do leitor para ler esse livro? Parece que tem muita arte, tem histórias interessantes. Histórias interessantes, né? A capa é bem ilustrada, colorida. Então, de fato, cumpre, né, a função de despertar a atenção de uma criança, né, especialmente, para ler o livro inteiro. Então, essas imagens chamam a atenção de qualquer criança que veja isso. Muito bem, isso aí. Então, pessoal, essa foi a resposta do Davi, tá? Mais alguém quer falar? O que colocou? Ô, tia, eu saí por um tempo porque eu fiquei sem internet, aí eu não tava conseguindo entrar. Tá bem, aí depois você revê na plataforma o que faltou para você, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, letra B, número 3, página 18, é pessoal. Davi acabou de responder. Tem mais alguém que quer falar o que colocou? Vamos, pessoal. Posso passar para a letra C, então? Letra C. Assinale a alternativa correta a respeito dessa capa. Ela é formada somente por palavras, texto escrito. Ela é formada somente por imagens. Ela é formada por palavras e imagens. Qual é a resposta correta? Palavras e imagens. Eu acho que imagens. Palavras e e imagens. Nós temos aí várias imagens, né? Imagem da borboleta, de uma criança, de um cachorro, de um boi. Mas nós temos também a presença de palavras no título. Poesias infantis, Olavo Bilac. Então, é formada por palavras e imagens. Agora, na letra D, tá assim. Se essa capa apresentasse somente imagens ou somente o texto, vamos fazer assim, ó. Tampem aí com a mãozinha de vocês o texto e vejam só a imagem. Depois vocês vão tampar a imagem e vão ler só o texto, tá? Se essa capa apresentasse somente imagens ou somente o texto escrito, ela cumpriria sua função de despertar o interesse pela leitura da mesma forma? Não. E o que não? Não. Não, por quê, Davi? Porque sem o título iria ficar só uma imagem mesmo, uma arte, e sem a imagem ficaria só um texto. Isso aí. Olha, é uma sugestão de resposta, né? Porque quando a gente retira o texto, quando a gente tampa o texto, né?
fica só uma imagem, a gente não sabe do que se trata, né? O texto, na verdade, ele apresenta o título do livro. Então, quando a gente tampa esse texto, fica estranho, né? Só a presença da imagem. No título também nós temos a presença do nome do autor, né? E as imagens, por sua vez, acabam deixando a capa, né, mais interessante, cativante. Então, a presença dos dois, tanto da escrita quanto da imagem, é importante aí para chamar a atenção, para despertar o interesse, principalmente numa criança, né, para a leitura desse livro. Tia, Oi. até sem as palavras, só uma imagem, nem parece uma capa assim, uma capa de um Isso. livro. A gente só sabe que é uma capa Parece um desenho. porque está sendo dito aí, né? Mas se nós tampássemos o título Poesias Infantis Olavo Bilac, poderia ser um desenho qualquer, né? Parece até que faz parte do livro, nem uma capa. O livro é sem capa e você abre assim. É um desenho apenas, né? Então, a presença das imagens e também das palavras é importante, né? Para cumprir essa função de despertar interesse do leitor. Então, ó, uma sugestão de resposta. Primeiro vocês vão responder, né? Não. Ó, pessoal, não vou ficar repetindo, hein? Vamos lá, atenção. Não, vírgula. Pois o texto escrito não, vírgula. Pois o texto escrito apresenta o título do livro e o nome do autor. Título do livro e o nome do autor. Ponto, letra maiúscula. Já as imagens, vírgula. Por sua vez, vírgula. Já as imagens, vírgula. Por sua vez, vírgula. Deixam a capa mais interessante. Alguém colocou com outras palavras, de outro jeito, quer falar aqui pra gente? Foi, pessoal? Posso passar para a página 19? Pode. Então, vamos lá. Página 19. Observe as placas a seguir. Essa primeira placa significa o quê, pessoal? Cadeirante. Isso. Uma área ali reservada para cadeirante, né? Pode ser uma vaga de estacionamento, enfim. A segunda placa. Que tem quebra-mola. Quebra-mola. Né? Isso aí. A terceira. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. E a última. Que está permitido virar à direita. Isso aí. Permissão, né, para virar à direita. Qual é a linguagem utilizada nessas placas? Linguagem não verbal. Não verbal, muito bem. É só marcar um xizinho aí. Não verbal. Imaginem. Oi.
A última aula termina que horas? A minha termina 10h20. Eu não sei se vocês têm outra aula depois da minha. Sim, tia, essa Não aqui, tem, essa não. aqui é a última. Essa Tem, não. aqui é a última, A tia. minha é a última, né? É. Então, termina às 10h20, tá? Vamos ver se a gente consegue fechar essa página. Tá. Imaginem, antes de responder a letra B, imaginem se as placas fossem feitas de texto, né? Para passar a mensagem ali, nós tivéssemos que escrever textos e mais textos. E aí a letra B, a pergunta é: por que é utilizada essa linguagem, ou seja, a linguagem não verbal nas placas? Para fazer o quê? Para agilizar o quê? O entendimento. A linguagem não verbal, ela é utilizada nas placas para tornar mais ágil a leitura. Imagina, ali no meio do trânsito, a pessoa ter que parar, ter que ler aquele texto todo para saber o que é para fazer, né? Então, a linguagem não verbal, ela facilita, ela torna mais ágil a leitura das placas, né? Imagina você tá a 40 por hora e passa uma placa ali para você ler. Ah, não é permitido ir para frente. Aí você passa sem ler. Pois é, então, o uso da linguagem não verbal, das imagens, dos símbolos, facilita, né? Para todo mundo, para o motorista, para o pedestre. Então, vocês podem colocar aí, é utilizada a linguagem não verbal, é utilizada a linguagem não verbal para tornar mais ágil ou mais prático, tá? A leitura das placas, tá? Então, repetindo, é utilizada a linguagem não verbal para tornar mais ágil a leitura das placas. Muito bem. Agora vamos para o número 5. Leia a tirinha a seguir. Pesado e medido. Para você, aí o personagem aponta para o outro um vaso de planta, né? Uma flor. Quanta gentileza! Lembrou que estamos na primavera? Para você regar e adubar. Amanhã eu pego de volta. Letra A. Qual linguagem foi empregada nessa tirinha? Linguagem Mista. Linguagem mista. Ou quem colocou linguagem verbal e não verbal também está correto, pois na tirinha há a presença de palavras e também de imagens. Então, linguagem mista. Vamos ver quem acerta essa, hein? Letra B. De que forma essa tirinha busca despertar o riso no leitor? E aí? De que forma? Na frase final dele, a pessoa tenta, quer dizer, a pessoa pensa que ele está dando para outra,
só que em vez de dar, ele tá tipo, pedindo para ela regar e adubar para ele pegar de volta. Isso aí, muito bem, Davi, certinho. Na verdade, há uma quebra de expectativa entre o segundo e o terceiro quadrinho, reparem. Né? Quando o personagem no segundo quadrinho diz assim: quanta gentileza, lembrou que estávamos na primavera? Ou seja, ele pensa que está ganhando essa flor, recebendo um presente. E aí a quebra da expectativa acontece quando o outro personagem no último quadrinho diz assim: para você regar e adubar, amanhã eu pego de volta. Ou seja, ele não estava presenteando o colega, né? E sim emprestando, vamos dizer assim, né? Tia, olha a cara do magrinho. Olha a cara do magrinho. Isso aí. Olha a expressão facial dele no último quadrinho, né? Quando pega o vaso de planta. Né? E aí o colega diz: para você regar e adubar, amanhã eu pego de volta. Ou seja, ele ficou assim, sem entender, né? Então vocês vão dizer aí, pessoal, de que forma essa tirinha busca despertar o riso no leitor? Eu vou dizer a resposta, mas eu gostaria que cada um escrevesse com suas próprias palavras, assim como o Davi falou, tá? Então, por meio da quebra. Tia, essa é a letra C? Letra B do número 5, página 19. Por meio da quebra. Tia, pode sair, tia? Não, eu tô dando aula. Como é que pode sair? 10h20. Por meio, não, mas eu não terminei. Por meio 21. da quebra de expectativa entre o segundo e o terceiro quadrinhos, vírgula, quando um dos personagens pensa que ganhou uma flor de presente vírgula, mas, esse mais é sem i, mas o outro apenas deu a flor para que ela fosse regada e adubada. Mas o outro apenas deu a flor para que ela fosse regada e adubada. E para fecharmos essa página aí, letra C. Se o texto verbal fosse excluído da tirinha, novamente, tampem aí a escrita. Se o texto verbal fosse excluído da tirinha e mantido somente o texto não verbal, ou seja, as imagens, seria possível compreendê-la? Explique. Não, tia, porque pareceria que ele estava dando e o cara ganhou mesmo, sem nem precisar do barulho. Exatamente. Não seria possível compreender o sentido dessa tirinha sem o texto. Na verdade, o texto verbal aí completa o texto não verbal, né? É preciso ler as falas para entender a história, senão a gente não consegue entender. Só através das imagens a gente não consegue entender, certo?
Então, vocês vão colocar aí que não. É preciso, vírgula. Não, vírgula. É preciso ler as falas para entender a história. É preciso ler as falas para entender a história. E aí, quem acrescentou na resposta que o texto verbal, nesse caso, complementa o texto não verbal, ok, tá? Então, não é preciso ler as falas para entender a história. Então, fechamos aqui. Pessoal, para casa, eu vou pedir que vocês façam no livro de produção de texto, que é aquele livrinho azul. Estão lembrados? Sim. Ó, livro de produção de texto. Para casa, vocês farão as páginas 58 e 59. Anotem aí. Livro de produção de texto, páginas 58 e 59, ok? Ok. Ok. Só um minutinho que eu vou pegar a lista aqui para fazer a chamada e já liberar vocês. Calma aí. Tia, tá faltando muita gente. Só um minutinho. Ai, meu Deus, cadê? Se você ver Richard sair. Mariana saiu. Tocou eu, Giovana, você, Ana Clara, Josias. Pessoal, É que faz no mesmo. algumas pessoas Eu tô presa, gente. estão saindo antes da chamada e aí vão levar falta, tá? Tem que ficar até o final da aula. Vamos lá. Alexandra, tá aí? Kailane não, Ana Clara. Ângelo. Presente. Ângelo tá aí? Não. Não. Quando eu posso sair? Arthur, pode, olha só, quem for respondendo, aí pode sair, tá bem? Beijo, bom final de semana, até a próxima aula. Fiquem aí para dar uma a presença. Oi. A página da produção de texto para a casa é 58 e 59? Isso, daquele livrinho azul, tá bom? Tá. Parei